Salve família! Chegamos ao primeiro vídeo de 2023 do África Mamba, que é a sua casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Sempre agradecendo todo mundo que esteve comigo nos últimos meses, nas últimas semanas. O pessoal novo que tem chegado aqui no canal, muito obrigado pela parceria de vocês. Quem curte o vídeo que está aqui já, só curtir, não dá nem 5 segundinhos. Para quem se inscreve no canal, e sempre lembrando também que a gente está aqui para parcerias. A gente tem um e-mail aqui do nosso contato para quem quiser parcerias para 2023, porque vai ser muito importante para que esse projeto se mantenha vivo e se mantenha sustentável, beleza? Então o e-mail para parcerias financeiras está aqui no começo. E ó, eu tô aqui com a minha camiseta de Moçambique. Calma, meus irmãos angolanos, eu só não tenho de Angola porque é muito difícil achar a camiseta de Angola aqui no Brasil. Se algum angolano que mora no Brasil ou que mora em Angola quiser me mandar uma camiseta, eu certamente vou aceitar a camiseta de Angola, mas o que temos para hoje é também uma outra camiseta linda, que é a camiseta de Moçambique. Então um abraço para todos os irmãos e irmãs de Moçambique, em Moçambique ou fora de Moçambique, que assistem também os nossos vídeos por aqui, beleza? Cara, hoje a gente vai começar uma minissérie que pode se estender, pode ser uma grande série, um seriado também, sobre jovens atletas africanos que vão ou que podem despontar em 2023 no futebol mundial. São jogadores que estão em desenvolvimento, que estão em formações em algumas academias do continente africano ou fora do continente africano. E esse primeiro vídeo eu escolhi justamente um atleta que para mim é o prospecto mais contagiante do futebol africano para 2023, e ele se chama Karim Konaté. Sim, esse garoto aí que parece inofensivo e que já é chamado de um novo Drogba na Costa do Marfim. E calma, cara, não é clickbait. Eu vou explicar o porquê chamam ele de um novo Drogba, porque tem algumas razões específicas e até históricas para além do estilo dele, que explica como o Karim Konaté é um jovem em ascensão no futebol africano. Primeiro, a gente tem que saber que o Karim Konaté é um atleta que teve um desenvolvimento muito prematuro, principalmente porque ele veio do ASEC Mimosas. O ASEC Mimosas é o principal formador histórico também do futebol africano e do futebol marfinense, responsável por desenvolver jogadores como Salomão Kalou, os irmãos Kolo Touré, e um dia eu vou fazer um vídeo para falar dessa geração do ASEC Mimosas, que já foi campeão africano, inclusive, e que formou e ainda forma grandes jogadores para a seleção marfinense. E o Karim Konaté, cara, ele é um cara que ele nasceu em Kumasi, que é um dos bairros mais pobres da capital Abidjan, na Costa do Marfim, e ele foi visto por olheiros do ASEC Mimosas, cara, disputando um torneio de futebol de rua, e se impressionaram tanto com o Karim Konaté que o convidaram para testes no ASEC Mimosas na sua academia. E como vocês podem ver aí, cara, ele simplesmente sempre foi avantajado tecnicamente, fisicamente. É um atleta que sempre buscou uma superioridade técnica, uma superioridade na velocidade também, e que parece que na academia, como vocês podem ver, ele era muito distante do resto, tá? É um jogador que, por ser muito desenvolvido, prematuramente falando, é um atleta que fez a sua estreia no ASEC Mimosas aos 16 anos, e cara, todo jogador, não importa qual liga for, se ele estreia com 16 anos, é porque alguma coisa de diferente ele tem. Então o Karim Konaté, primeiramente, ele é um atleta que começou o seu desenvolvimento no futebol marfinense, e essa por exemplo, um fator muito importante para vocês compreenderem o porquê dele ser chamado o novo Drogba. Porque existe também um fator nessa geração, nas últimas gerações, na verdade, pós-aposentadoria de Didier Drogba, dos irmãos Kolo Touré, daquela geração de ouro da Costa do Marfim que conquistou uma Copa Africana de Nações, é que logo depois disso os torcedores ficaram meio que órfãos de alguns atletas, por exemplo, que se desenvolvessem e que chamassem atenção ainda no país e também posteriormente na seleção marfinense, até porque hoje a gente tem o Sebastian Haller, nasceu na França, optou defender a Costa do Marfim, mas não tem um contato muito prático com os torcedores na Costa do Marfim, assim como o Zaha também, e grandes jogadores, tá? Então, desde aquela geração da Costa do Marfim que se desenvolveu no país, os torcedores têm sentido muita falta dessa representatividade, digamos assim, de alguns atletas e de alguns fenômenos surgindo no país. E o Karim Konaté é esse jogador que, pós-geração de ouro, empolga os torcedores, principalmente o ASEC Mimosas, e por isso o novo Drogba. Por um aspecto de estilo de jogo, é um atleta
Vocês podem ver, é um atleta, não tem um grande porte físico, por exemplo, mas ele compensa na velocidade, ele compensa numa boa finalização e ele compensa principalmente no 1 contra 1. Ou seja, é um atleta que surgiu com 16 anos no ASEC Mimosa, começou a disputar já o Campeonato Marfinense, a primeira divisão entre os profissionais ainda com 16 anos. Inclusive, cara, na última temporada do futebol africano, ele acabou sendo campeão marfinense com o ASEC Mimosas, sendo o artilheiro com 7 gols marcados. E cara, como vocês podem ver aí, parece que ele estava jogando com crianças, não parece que a criança era ele, parece que os outros eram crianças, de tão desenvolvido que ele já era para a idade dele pro futebol marfinense. É um jogador que, cara, ele pode contribuir até mesmo defensivamente. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o mapa dele de desenvolvimento no atual clube dele, tá? E é um jogador que tem um arranque muito rápido, um arranque assim muito fácil e que é capaz de deixar as defesas adversárias para trás em questão de segundos. Ou seja, é um jogador que tem um vigor físico, além do próprio desenvolvimento técnico, e basicamente, cara, ele tem os requisitos para ser e os fundamentos para desenvolver que todo técnico do futebol mundial gostaria de ter. Ele é um jogador que ele pode atuar como 9, mas ele não é aquele 9 clássico, é aquele 9 que ele sai muito da área, é um 9 que pode, por exemplo, se movimentar pelos lados também, é um 9 que tem uma velocidade e é um 9 que tem também uma compreensão tática dos espaços, de onde atacar os espaços, e principalmente tem um instinto matador, cara. Ele é um grande artilheiro, ele também consegue dar algumas boas assistências e conseguir gerar jogo a partir da sua posição fora da área, e por si só, cara, ele é um prospecto muito interessante dessa geração da Costa do Marfim, que não é uma geração ruim, né, cara, é uma geração que tem outros atletas que eu posso falar depois nessa minissérie que vão participar desse ciclo para a Copa Africana de Nações 2024. Lembrando que em 2024 a Copa Africana de Nações será sediada na Costa do Marfim, ou seja, é do interesse da Federação Marfinense, da seleção marfinense, desenvolver uma boa seleção e oferecer também um desenvolvimento bacana nesse ciclo agora de eliminatórias para a Copa Africana de 2024. E não é à toa também, cara, que ele é tão desenvolvido que ele já participou da última Copa Africana de Nações, também acabou não jogando basicamente, né, porque tinha Sebastian Haller, Zaha ali, mas foi convocado ali para a Copa Africana de 2022 justamente para entender o vestiário, para, né, conseguir já se desenvolver na seleção, tá? E não é à toa também que ele foi o atleta mais jovem da última Copa Africana de Nações, o Karim Konaté. Então, assim, aos poucos ele vai se desenvolvendo, aos poucos ele vai entrando nesse cenário do futebol mundial, cara. E ele se desenvolveu tanto no ASEC Mimosas, aí como esse fenômeno, né, que fez os torcedores do país voltarem a crer num grande fenômeno vindo da Costa do Marfim e buscando o estrelato mundial, algo que somente Salomon Kalou, Didier Drogba, os irmãos Kolo Touré haviam conseguido, isso lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que em junho de 2022, quando ele faz 18 anos, ele acaba se transferindo para o RB Salzburg. E a gente está falando de um grande projeto que consegue captar bons nomes de atletas africanos. A gente tem, por último, o Patson Daka, que foi talvez o grande jogador africano que eles desenvolveram, que venderam para o Leicester, por exemplo. Patson Daka, o zambiano, né? Que inclusive eu acho que chegou até a participar daquele ciclo ali, jogando junto com o Haaland também, né? Que hoje está no Manchester City, tá? Mas também o RB Salzburg desenvolveu jogadores como Naby Keita, Sama Sekou e tantos outros jogadores africanos. Ou seja, o RB Salzburg ele tem essa capacidade de desenvolver atletas e depois vender para grandes mercados, né? Então a gente tem Patson Daka e Naby Keita como um dos grandes exemplos desse projeto da Red Bull de desenvolver atletas aí no cenário mundial. E o Karim Konaté, cara, ele faz 18 anos e ele vai pro RB Salzburg, né, que é da Áustria. Só que, cara, ele ainda está se desenvolvendo e ele vai disputar a segunda divisão da Áustria pelo Liefering. E cara, é simplesmente absurdo como ele realmente pula etapas, tá? No momento que eu tô gravando esse vídeo, e como vocês podem ver aí na tela de vocês, cara, ele simplesmente, o Karim Konaté, ele tem 14 jogos pela segunda divisão da Áustria e simplesmente 10 gols marcados, cara.
10 gols marcados em 15 jogos, e é um atleta de apenas 18 anos e que chegou em junho de 2022, cara, e tem basicamente 6 meses de desenvolvimento no futebol mundial. Ou seja, cara, o Karim Konaté é um atleta muito diferenciado e que, como eu disse, tem os aspectos do 1 contra 1, ele pode jogar pelas beiradas do campo, ele pode atuar como aquele jogador mais fincado da área, como normalmente ele costuma atuar, como camisa 9 mesmo, e ele realmente pula muitas etapas desde o momento que ele chegou no futebol europeu e ainda se desenvolvendo nas academias do Red Bull Salzburg, na Áustria também. Cara, e aí tem uma outra questão, né? Porque ao mesmo tempo que ele joga nessa segunda divisão com o Lille, na segunda divisão austríaca, ele participa da UEFA EAF League, que é uma espécie de Champions League Sub-19, que participam as principais academias do futebol europeu, né, cara? E ele, concomitantemente a essa segunda divisão austríaca, que ele tá jogando aí para se desenvolver, ele tá atuando nessa Champions League Sub-19. E, cara, sério, se vocês acham que ele é um jogador comum, cara, não é, meu. O Karim Konaté, ele simplesmente em 6 jogos, cara, da fase de grupos, ele marcou 5 gols pelo Salzburg. Cara, e ele chegou, lembrando, ele chegou em junho de 2022, cara. E, cara, o jogo contra o Chelsea, no qual o Salzburg aplicou uma goleada de 5-0 ou 5-1, ele simplesmente marcou 3 gols. A gente tá falando de uma academia do Chelsea que revela grandes jogadores, grandes atletas jovens aí que acabam se desenvolvendo ou no clube ou fora do clube depois. E o Karim Konaté simplesmente anotou 3 gols, fez um hat-trick nessa fase de grupos contra o Chelsea. E ele simplesmente, cara, esse menino que vocês estão vendo aí, simplesmente marcou 5 gols em 6 jogos da fase de grupos da UEFA EAF League, em apenas 6 meses de desenvolvimento do futebol europeu. Ou seja, o Karim Konaté, cara, é um atleta geracional, apenas 18 anos, começou com 16 anos, lá na Costa do Marfim, tá se desenvolvendo e ele parece ser um prospecto muito interessante. E, cara, a gente analisa um jogador não só por um lance, não só por um gol. A gente assiste os jogos e percebe que o Karim Konaté ainda precisa desenvolver alguns aspectos. Por exemplo, a sua finalização de fora da área, a taxa de conversão de gols no 1 contra 1 contra os goleiros. Por exemplo, na Costa do Marfim ele perdia muitos gols, mas também porque gerava muitos gols, gerava muitos espaços e conseguia sempre estar no 1 a 1 em relação aos goleiros adversários e às defesas adversárias, cara. Mas agora no Salzburg ele vai conseguir desenvolver e já está desenvolvendo esses fundamentos de uma melhor finalização. Ele sai muito da área e muitas vezes, cara, ele acaba atuando. Vamos tentar ver o futebol de uma forma que não seja tão tradicional, tá? Ele pode atuar até mesmo como um 10 ali, ó. Olha essa imagem e como ele gera o jogo e como ele pode quebrar as linhas adversárias ali, conseguindo gerar um passe ali no meio da defesa e basicamente atuando como um 10 em alguns momentos do jogo. Ou seja, é um atleta que não se limita a ser um camisa 9, apesar de ser um camisa 9, né? É um jogador que pode atuar em vários setores ali do meio de campo também, né? E olha esse mapa dele na UEFA EAF League, na Champions League Sub-19. Cara, é um atleta que é um atacante, mas durante o jogo ele atua em basicamente, cara, todos os setores do meio de campo. Ele consegue ajudar defensivamente também com o seu vigor físico que ele tem para suportar 90 minutos, cara, e ele basicamente está em campo durante todo o momento do jogo. Ele vai da defesa, ele tem um mapa de calor muito presente, por exemplo, aí no meio de campo para frente, e é um atleta que se doa muito coletivamente a uma equipe. E hoje, nesse futebol moderno, cara, ele é um atleta que todo técnico gostaria de ter e todo técnico gostaria de desenvolver. Então, é um jogador geracional. O novo Drogba, evidentemente, cara, eu não acho que seja um exagero, mas também, claro, comparar a Didier Drogba, um dos maiores jogadores da história do futebol africano e do futebol mundial, parece ser exagerado. Mas para um jogador que se desenvolveu no futebol da Costa do Marfim, saiu do ASEC Mimosas, um grande formador de atletas da Costa do Marfim, e ele começa a dar alguns passos muito parecidos com grandes atacantes geracionais da Costa do Marfim, evidentemente que vai colocar uma comparação sobre o Didier Drogba. E uma comparação sobre o Didier Drogba justamente por essa falta que essa geração da Costa do Marfim tem de um camisa 9. E aí vocês vão me falar, putz, mas tem o Sebastian Haller, cara. O Sebastian Haller, ele começou a jogar basicamente há um ano atrás, um ano e pouquinho atrás.
durante as eliminatórias para a Copa Africana e depois na Copa Africana de 2022. Mas aqui a gente está falando de um jogador geracional, cria das academias da Costa do Marfim e que a nível de prospecto, de desenvolvimento, parece ser um jogador que não tem limites. Se ele conseguir no Salzburg um desenvolvimento parecido com o do Patson Daka, o zambiano, que teve no mesmo clube, e o Salzburg fazer também um projeto de desenvolvimento para ele, assim como fez com o Haaland também, como faz com boa parte de seus jogadores, cara, o Karim Konaté vai pular etapas e eu não duvido que ele faça os seus primeiros jogos ainda em 2023, se não nessa temporada de 2022-2023, na temporada de 2023-2024, que é basicamente ali entre julho e agosto de 2023, que começa a próxima temporada a nível europeu. Então, cara, Karim Konaté, 18 anos, cria do ASEC Mimosas e o jogador mais promissor dessa geração da Costa do Marfim. Isso eu posso dizer com todas as palavras para vocês, e se tudo correr como já vem acontecendo, sem grandes lesões, sem nenhum problema particular assim que interfira no seu desenvolvimento, esse jogador pode ser um jogador de topo de liga, jogar as principais ligas do mundo e realmente ser um jogador um pouco mais parecido com o Haaland a nível de estilo de jogo e a nível de jogador que o Salzburg costuma desenvolver e costuma vender logo depois para um grande clube europeu. Então eu diria que o Karim Konaté tem a capacidade de ser, com todas as ressalvas possíveis, tá? O próximo Haaland desse projeto do Red Bull Salzburg e o novo, entre aspas, Drogba, digamos assim, da Costa do Marfim, porque é um jogador muito interessante e com fundamentos muito legais de serem desenvolvidos. Um jogador que foi descoberto no futebol de rua da Costa do Marfim, cria do bairro Kumasi, lembrando, um dos bairros aí mais desiguais, mais desfavorecidos socialmente na Costa do Marfim, e que o topo e nem o céu mais ao limite para Karim Konaté. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. É o primeiro vídeo que a gente está fazendo aí sobre jovens africanos que podem despontar nesses próximos anos, tá? No momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está no Red Bull Salzburg. Pode ser que daqui a 1 ou 2 anos, dependendo do vídeo que vocês estejam vendo, ele possa não estar mais no Red Bull Salzburg, mas é um atleta muito interessante de acompanhar. Eu peço para que vocês deixem o like aqui nesse vídeo, para que esse vídeo chegue mais longe. Compartilhem nos grupos aí de Facebook, de WhatsApp esse vídeo. Quem gosta de analisar futebol, quem gosta de fazer scout, quem gosta inclusive de acompanhar, né, esses assuntos de análise de desempenho, etc. Quem gosta desse futebol mais analista, digamos assim, beleza? Se inscreva no canal e não esqueça que o África Mamba é a casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Um abraço para todos os irmãos de Moçambique, para todos os irmãos brasileiros, angolanos e africanos que assistem e dão muita moral aqui ao África Mamba. Quem quiser contribuir financeiramente ou parcerias, o e-mail ou do Pix ou do nosso contato está aqui na descrição. Nos siga também lá no @africamambabr no Instagram, onde a gente vai colocando outros conteúdos em vídeos, por exemplo, assim como no TikTok, que também está aqui na descrição. Espero vocês no próximo vídeo e até a próxima. Tamo junto!